Antes de começarmos esta história impactante, gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal. Cada inscrição nos ajuda a continuar compartilhando histórias reais como esta que você está prestes a ouvir. Agora, vamos mergulhar nesta narrativa que mudou para sempre a vida de uma família brasileira. O silêncio na sala era ensurdecedor. Dona Aparecida, aos seus 68 anos, sentada na poltrona de couro gasto, que ocupava o canto da pequena sala de estar em Ribeirão Preto, segurava com mãos trêmulas uma carta amarelada pelo tempo. Seu rosto, marcado por décadas de sol e trabalho duro, estava pálido como se tivesse visto um fantasma. De certa forma, era exatamente isso que acontecia. Não pode ser verdade, murmurou para si mesma, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas enrugadas. A carta, escondida por quase 5 décadas em uma velha caixa de sapatos no fundo do armário de sua falecida mãe, continha revelações que ameaçavam destruir não apenas suas memórias, mas toda a estrutura familiar que conhecia. As palavras dançavam diante de seus olhos cansados. Antônio não é seu pai biológico. Ele comprou você quando tinha apenas 3 meses de idade. O choque paralisante deu lugar a uma avalanche de emoções. Raiva, confusão, negação. Todas competindo por espaço em seu coração já fragilizado pelos anos. As paredes da pequena casa pareciam se fechar ao seu redor, sufocando-a com o peso da verdade recém-descoberta. O ventilador de teto girava preguiçosamente acima, fazendo um ruído rítmico que contrastava com o caos em sua mente. Lá fora, o calor típico do interior paulista castigava as ruas, mas dentro de Aparecida, um frio inexplicável se instalava. Vó! A voz de Juliana, sua neta de 25 anos, ecoou do corredor. A senhora está bem? Aparecida rapidamente dobrou a carta, escondendo-a entre as páginas da revista que estava sobre seu colo. Como explicar para sua neta que toda a história familiar que ela conhecia era baseada em uma mentira? Como admitir que o homem que todos reverenciavam como o patriarca da família havia, na verdade, comprado uma criança como se fosse mercadoria? Estou bem, minha filha, respondeu com a voz embargada, só recordando alguns momentos. Juliana se aproximou, seus olhos castanhos, tão parecidos com os do falecido Antônio, cheios de preocupação. A senhora parece que viu um fantasma. Tem certeza que está tudo bem? Aparecida engoliu em seco. Como poderia estar tudo bem quando acabara de descobrir que sua vida inteira havia sido construída sobre uma mentira tão profunda? O homem que ela chamou de pai por 65 anos, que a criou, que a ensinou valores, que a amou à sua maneira rígida e distante, não era seu pai biológico. Ele era seu dono. Ele a havia comprado. A realidade dessa constatação era como um soco no estômago, roubando-lhe o ar e a capacidade de raciocinar claramente. Memórias de sua infância começaram a se reorganizar sob esta nova luz, ganhando significados perturbadores que nunca havia considerado antes. Aparecida nasceu em 1955, no pequeno município de Batatais, interior de São Paulo, filha, ou assim pensava, de Antônio Oliveira, um comerciante respeitado na região, e Maria do Carmo, uma dona de casa dedicada e submissa. A família vivia em uma casa modesta, mas confortável para os padrões da época, na parte central da cidade. Antônio era um homem de estatura média, pele morena queimada pelo sol, cabelos negros sempre bem penteados e um bigode espesso que dava a seu rosto uma aparência severa. Seus olhos, pequenos e penetrantes, pareciam sempre avaliar tudo e todos ao seu redor. Era conhecido por sua honestidade nos negócios, mas também por seu temperamento explosivo e pela rigidez com que administrava sua casa. Maria do Carmo, por outro lado, era uma mulher de presença suave, quase etérea. Baixa, de compleição delicada, tinha longos cabelos castanhos que mantinha sempre presos em um coque simples. Seus olhos verdes, herança de avós portugueses, eram sua característica mais marcante. Olhos que Aparecida não herdara, mas que sempre admirou profundamente. A infância de Aparecida foi marcada por contrastes. Por um lado, nunca lhe faltou o básico: comida na mesa, roupas limpas, educação na escola municipal. Por outro, havia sempre uma distância emocional inexplicável, especialmente vinda de Antônio. Ele raramente a tocava, quase nunca a elogiava, e suas interações se limitavam a ordens e instruções sobre como se comportar. Sente-se direito, menina.
Uma moça de família não se senta assim. Abaixe os olhos quando um adulto estiver falando com você. Não questione o que os mais velhos dizem. Respeito é fundamental. Estas frases eram parte do cotidiano de Aparecida, repetidas como um mantra por Antônio, enquanto Maria do Carmo observava em silêncio, ocasionalmente lançando olhares de compaixão para a filha, mas nunca interferindo. Havia algo estranho na dinâmica familiar que Aparecida nunca conseguiu nomear quando criança. Uma tensão subjacente. Um segredo não dito que pairava no ar, como a névoa que cobria Batatais nas manhãs de inverno. Ela notava como sua mãe às vezes a olhava com uma mistura de culpa e tristeza, especialmente quando Antônio não estava por perto. "Por que o pai nunca me abraça como os pais das minhas amigas?" perguntou certa vez aos 8 anos. Maria do Carmo hesitou, seus dedos parando momentaneamente o movimento de costura que realizava. "Seu pai tem seu jeito próprio de demonstrar amor, filha. Nem todos os homens são de muitos carinhos, mas não era apenas a falta de demonstrações físicas de afeto. Era algo mais profundo, como se Antônio a visse não como uma filha, mas como uma propriedade, um investimento que precisava ser moldado e controlado. Na escola, Aparecida era uma aluna aplicada e obediente, traços que desenvolveu não por inclinação natural, mas por medo das consequências de qualquer comportamento que desagradasse seu pai. Suas notas eram sempre excelentes, não porque amasse estudar, mas porque sabia que qualquer resultado abaixo da perfeição seria motivo para longos sermões e olhares desapontados. Suas amizades eram poucas e cuidadosamente selecionadas. Antônio não permitia que ela brincasse com qualquer criança do bairro. "Não quero você se misturando com gente que não tem educação", dizia ele, efetivamente isolando-a de grande parte das experiências sociais típicas da infância. Foi nesse ambiente de controle e expectativas rígidas que Aparecida cresceu, desenvolvendo uma personalidade cautelosa e introvertida, sempre atenta para não desagradar, sempre buscando aprovação que raramente vinha. Aos 15 anos, Aparecida começou a notar diferenças físicas entre ela e seus pais, que iam além do que poderia ser explicado pela genética comum. Enquanto Antônio e Maria do Carmo tinham pele clara, Aparecida tinha um tom mais moreno, quase acobreado. Seus cabelos eram mais crespos, seus traços mais arredondados. Estas observações, somadas à crescente percepção de que algo não se encaixava em sua dinâmica familiar, plantaram as primeiras sementes de dúvida em sua mente. "Mãe, por que não temos fotos minhas de quando eu era bebê?" perguntou numa tarde de domingo, enquanto ajudava a organizar um velho álbum de fotografias. Maria do Carmo congelou por um instante, seus olhos evitando os da filha. "Naquela época não tirávamos muitas fotos, Cida. Câmeras eram caras e seu pai sempre foi muito econômico." A resposta não satisfez Aparecida, mas ela aprendeu cedo que insistir em certos assuntos só trazia problemas. Mesmo assim, a dúvida permaneceu, crescendo silenciosamente como uma semente teimosa em solo árido. Foi nessa mesma época que Aparecida conheceu Carlos, um jovem professor recém-chegado à escola estadual onde estudava. Carlos, com seus 25 anos, ideias progressistas e um genuíno interesse pelo desenvolvimento intelectual de seus alunos, representava tudo o que Antônio desprezava. "Esse professor novo só está enchendo a cabeça de vocês com bobagens", resmungava Antônio sempre que Aparecida mencionava algo que havia aprendido nas aulas de história de Carlos. "Estudo é para você conseguir um bom emprego, não para ficar questionando como o mundo funciona." Mas para Aparecida, as aulas de Carlos eram como janelas se abrindo em uma casa há muito tempo fechada. Pela primeira vez, ela se sentia encorajada a pensar por si mesma, a questionar, a sonhar com possibilidades além dos limites de Batatais. "Você tem um potencial incrível, Aparecida", disse-lhe Carlos após ela entregar um trabalho particularmente bem elaborado sobre a Era Vargas. "Já pensou em fazer faculdade? Com sua inteligência, poderia facilmente entrar na USP." A ideia de faculdade, de São Paulo, de uma vida além do controle sufocante de Antônio, era simultaneamente aterrorizante e irresistivelmente atraente. Pela primeira vez, Aparecida permitiu-se imaginar um futuro diferente daquele que parecia predestinado para ela. Casar-se jovem com algum rapaz, de boa família, escolhido por seu pai, ter filhos e repetir o ciclo de submissão que via em sua mãe. Mas o despertar intelectual de Aparecida coincidiu com um período de maior rigidez por parte de Antônio.
À medida que ela se aproximava da idade adulta, seu controle parecia intensificar-se, como se temesse perder seu domínio sobre ela. Não quero mais você conversando com esse professor fora do horário de aula, ordenou após descobrir que Aparecida havia ficado após a aula para discutir um livro que Carlos havia emprestado. Homens como ele só têm uma coisa em mente quando se aproximam de moças jovens. A insinuação era injusta tanto para Aparecida quanto para Carlos, cujo interesse nela era puramente acadêmico. Mas protestar seria inútil. Antônio não era homem de mudar de ideia uma vez que esta estivesse formada. Foi nessa atmosfera de crescente tensão que ocorreu o incidente que mudaria para sempre a relação de Aparecida com seus pais. Durante uma discussão particularmente acalorada sobre seu desejo de prestar vestibular para direito na USP, Antônio perdeu a compostura de uma maneira que nunca havia acontecido antes. Você acha que pode decidir seu próprio destino? Gritou, o rosto vermelho de raiva. Depois de tudo o que fizemos por você? Depois que salvamos você daquela vida miserável que teria tido? Você nos deve obediência. As palavras pairaram no ar como pássaros de mau agouro. Salvaram? Que vida miserável! Do que ele estava falando? Maria do Carmo, que assistia à cena com os olhos arregalados de horror, interveio rapidamente. Antônio, por favor, você não está pensando direito. Vamos todos nos acalmar. Mas era tarde demais. A expressão no rosto de Aparecida, uma mistura de confusão, medo e súbita compreensão, deixava claro que as palavras de Antônio haviam aberto uma porta que jamais poderia ser fechada novamente. Do que o pai está falando? Perguntou Aparecida. Sua voz quase um sussurro. Que vida miserável! Me salvaram do quê? O silêncio que seguiu foi mais revelador que qualquer resposta poderia ter sido. Antônio, percebendo seu erro, recuou fisicamente, como se quisesse distância das consequências de suas próprias palavras. Maria do Carmo, pálida como papel, parecia ter envelhecido 10 anos em poucos segundos. Não é nada, filha, tentou ela, sua voz tremendo ligeiramente. Seu pai está nervoso, não sabe o que está dizendo. Mas Aparecida já não era mais a menina submissa que aceitava explicações vagas sem questionar. Eu quero saber a verdade, insistiu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. O que vocês estão escondendo de mim? O relógio de parede marcava 9 horas da noite, quando a família Oliveira se sentou à mesa da cozinha para uma conversa que mudaria para sempre suas vidas. O ar estava carregado de tensão, e o tic-tac do relógio parecia ecoar o batimento acelerado do coração de Aparecida. Antônio, agora mais controlado, mas visivelmente desconfortável, sentou-se à cabeceira da mesa, como sempre fazia. Maria do Carmo, com os olhos vermelhos de tanto chorar, ocupou seu lugar habitual à direita do marido. Aparecida sentou-se de frente para sua mãe, determinada a não sair daquela mesa, sem conhecer a verdade sobre suas origens. Você foi adotada, disse finalmente Antônio, após um longo silêncio. Sua voz, normalmente forte e autoritária, soava estranhamente frágil. Sua mãe não podia ter filhos. Tentamos por anos, mas não foi possível. Aparecida sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Adotada. A palavra ecoava em sua mente, explicando tantas coisas e, ao mesmo tempo, gerando tantas novas perguntas. Por que nunca me contaram? Perguntou, lutando para manter a compostura. Maria do Carmo estendeu a mão sobre a mesa, tentando tocar a filha, mas Aparecida recuou instintivamente. O gesto feriu visivelmente sua mãe, mas Aparecida não conseguia, naquele momento, oferecer conforto quando ela mesma se sentia tão perdida. Queríamos protegê-la, respondeu Maria do Carmo, sua voz quase um sussurro. Achamos que seria melhor se você crescesse se sentindo completamente parte da família, sem dúvidas ou inseguranças. Parte da família? Repetiu Aparecida com amargura na voz. Como posso me sentir parte de algo construído sobre mentiras? Antônio pigarreou, visivelmente incomodado com o rumo da conversa. Fizemos o que achávamos melhor. Você tinha apenas 3 meses quando chegou até nós. Era tão pequena, tão indefesa. De onde eu vim? Interrompeu Aparecida, percebendo que seus pais estavam evitando os detalhes mais importantes. Quem são meus pais biológicos? Por que eles me abandonaram? Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Maria do Carmo lançou um olhar suplicante para o marido, como se implorasse para que ele escolhesse as palavras com cuidado. Sua mãe biológica era muito jovem, começou Antônio medindo cada palavra. Uma moça de Salvador, na Bahia.
Ela não tinha condições de criar uma criança. O pai... Bem, ele não estava presente. E como vocês me encontraram? Através de alguma agência de adoção? Outro silêncio desconfortável. Aparecida notou como seus pais trocavam olhares, como se decidissem silenciosamente quanto da verdade revelariam. Não exatamente, respondeu finalmente Maria do Carmo. Foi através de um conhecido do seu pai, um homem que trabalhava com assistência social em Salvador. Ele sabia da nossa situação, sabia que queríamos muito um filho, e nos contatou quando soube do seu caso. Algo na explicação soava incompleto, como se peças importantes do quebra-cabeça estivessem sendo deliberadamente omitidas. Aparecida estudou o rosto de seus pais, notando o desconforto de Antônio, o modo como ele evitava seu olhar direto. Vocês têm algum documento da adoção? Certidão de nascimento original? Qualquer coisa que possa me dizer mais sobre minhas origens? Maria do Carmo olhou para Antônio, que balançou a cabeça quase imperceptivelmente. O processo foi informal, admitiu ele finalmente. Naquela época, as coisas funcionavam diferente. Não havia tanta burocracia. Recebemos você, registramos como nossa filha biológica, e isso foi tudo. Informal? A palavra caiu como uma pedra no estômago de Aparecida. O que exatamente isso significa? Significa que fizemos o que era necessário para dar a você uma vida digna, respondeu Antônio, sua voz recuperando um pouco da antiga autoridade. Você deveria ser grata, não estar nos interrogando como se fôssemos criminosos. Antônio, por favor, interveio Maria do Carmo, percebendo que o marido estava voltando à defensiva. Ela tem o direito de saber. Saber o quê? Insistiu Aparecida, sentindo que estava próxima de uma revelação crucial. O que mais vocês estão escondendo? Maria do Carmo respirou fundo, reunindo coragem. Sua mãe biológica se chamava Luísa. Ela trabalhava como empregada doméstica em Salvador. Engravidou do filho dos patrões, que negou a paternidade e a família a demitiu quando descobriu a gravidez. Ela não tinha para onde ir. Não tinha como sustentar você. As palavras de Maria do Carmo pintavam um quadro doloroso, mas ainda incompleto. Aparecida podia sentir que havia mais, muito mais que não estava sendo dito. E como exatamente eu passei dela para vocês? Ela concordou com a adoção? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio se levantou abruptamente, caminhando até a janela da cozinha, de costas para a mesa. Ela recebeu ajuda, disse ele finalmente, sem se virar. Ajuda financeira, para recomeçar a vida. A compreensão atingiu, Aparecida como um raio. Vocês a pagaram? Vocês compraram um bebê? Não foi assim, protestou Maria do Carmo, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Foi um acordo. Ela não podia cuidar de você. Nós podíamos oferecer um lar, educação, tudo que uma criança merece. Um acordo que envolveu dinheiro, insistiu Aparecida, sua voz tremendo de emoção. Quanto? Quanto custei? Chega! A voz de Antônio trovejou pela cozinha enquanto ele se virava, o rosto contorcido de raiva e vergonha. Não vou permitir que você transforme o maior ato de amor que já fizemos em algo sórdido. Sim, houve dinheiro envolvido. Sim, o processo não seguiu os canais oficiais. Mas fizemos isso por amor, porque queríamos uma filha. Amor? Aparecida se levantou, enfrentando o homem que por toda a sua vida chamara de pai. Que tipo de amor compra uma criança como se fosse mercadoria? Que tipo de amor constrói uma relação inteira sobre mentiras? O tipo de amor que sacrifica tudo para dar um futuro melhor a uma criança, que de outra forma teria crescido na miséria, retrucou Antônio, batendo com o punho na mesa. Você acha que sua vida teria sido melhor se tivéssemos deixado você com uma mãe solteira, sem educação, sem recursos, em uma favela de Salvador? As palavras de Antônio, embora duras, carregavam uma verdade inegável que Aparecida não estava preparada para confrontar. Sua vida em Batatais, apesar de todas as restrições e do controle excessivo, havia sido privilegiada em termos materiais e educacionais. Teria sido diferente se tivesse permanecido com sua mãe biológica? Eu tinha o direito de saber, disse finalmente, sua voz mais calma, mas não menos determinada. Todos esses anos, senti que algo estava errado, que não pertencia completamente a esta família. Agora entendo por quê. Maria do Carmo se levantou e, ignorando a resistência inicial de Aparecida,
Abraçou-a firmemente. Você é nossa filha, Cida. Não importa como chegou até nós. Nós a amamos desde o primeiro momento em que a vimos. Aparecida permitiu-se ser abraçada, mas seu coração estava tumultuado. Amor e ressentimento, gratidão e traição. Todas essas emoções contraditórias lutavam dentro dela. Uma coisa, porém, estava clara. A história que lhe contaram naquela noite ainda não era a verdade completa. Havia lacunas, inconsistências, detalhes omitidos, e ela estava determinada a descobrir tudo. Os meses que se seguiram à revelação foram um período de profunda transformação para a Aparecida. Aos 18 anos, contra a vontade expressa de Antônio, ela decidiu prestar vestibular para Direito na USP. Para sua surpresa e alegria, foi aprovada, abrindo caminho para uma nova vida em São Paulo, longe do controle sufocante de Batatais. Você está jogando fora tudo o que construímos, disse Antônio na véspera de sua partida, seu rosto uma máscara de desaprovação. Essa obsessão com o passado só vai trazer sofrimento, mas Aparecida estava determinada. Não era apenas a busca por independência que a movia, mas a necessidade visceral de conhecer suas verdadeiras origens. A história contada por seus pais adotivos tinha muitas lacunas, muitas inconsistências que a incomodavam profundamente. Em São Paulo, além de se dedicar aos estudos, Aparecida começou uma investigação meticulosa. Usando os poucos dados que tinha, o nome de sua suposta mãe biológica, Luísa, e a informação de que era de Salvador, ela escreveu cartas para cartórios, hospitais e instituições de assistência social na capital baiana. A maioria das respostas foi desanimadora. Sem sobrenome, sem data de nascimento precisa, sem qualquer documento oficial, era quase impossível rastrear uma mulher que poderia nem mesmo estar mais viva. Foi durante esse período que Aparecida conheceu Roberto, um colega de faculdade que se tornaria fundamental em sua jornada. Roberto, estudante de jornalismo, tinha experiência em investigação e pesquisa e se ofereceu para ajudá-la. Se realmente aconteceu como você suspeita, disse ele, após ouvir toda a história, pode haver registros não oficiais, pessoas que se lembram, vizinhos, antigos conhecidos. Com a ajuda de Roberto, Aparecida expandiu sua busca. Eles passaram a procurar por registros de transferências bancárias significativas feitas por Antônio para Salvador na época de seu nascimento. Investigaram também o tal conhecido que supostamente intermediou a adoção. Foi através dessa linha de investigação que descobriram a primeira pista concreta. O nome completo do homem era José Ferreira dos Santos, um ex-funcionário da Prefeitura de Salvador que havia sido investigado, anos depois, por envolvimento em um esquema de tráfico de crianças. A descoberta foi um choque para a Aparecida. Tráfico de crianças. As palavras eram como punhais em seu coração. Seria possível que sua adoção não tivesse sido apenas informal, mas completamente ilegal? Que sua mãe biológica não tivesse consentido com a separação? Durante as férias de julho, contra todos os conselhos de Roberto, que temia por sua segurança emocional, Aparecida viajou para Salvador. A cidade, com suas ruas coloridas, seu calor úmido e seu ritmo diferente de tudo que conhecia em São Paulo, parecia simultaneamente estranha e familiar. Hospedada em uma pequena pousada no Pelourinho, Aparecida começou a seguir as pistas que tinha. José Ferreira dos Santos havia falecido anos antes, mas sua viúva, Dona Zélia, ainda vivia em um pequeno apartamento no bairro da Liberdade. O encontro com Dona Zélia foi tenso e inicialmente improdutivo. A senhora idosa, desconfiada e defensiva, negou qualquer conhecimento sobre atividades ilegais do marido. José era um homem bom, insistiu ela, seus olhos evitando os de Aparecida. Ajudava muita gente necessitada. Se fez algo errado, foi pensando em fazer o bem. Aparecida estava prestes a desistir quando mencionou o nome de Antônio Oliveira. A reação de Dona Zélia foi instantânea. Um reconhecimento seguido de um visível desconforto. Você é a filha dele? Perguntou, estudando o rosto de Aparecida com novos olhos. A menina de Batatais? O coração de Aparecida acelerou. Sim, sou eu. A filha adotiva. Dona Zélia suspirou profundamente, como se um peso enorme tivesse sido colocado sobre seus ombros envelhecidos. Meu marido carregou essa culpa até o fim da vida, disse ela finalmente. O que aconteceu com você, com sua mãe verdadeira, não foi certo. Nas horas seguintes,
Dona Zélia revelou uma história muito diferente daquela que Antônio e Maria do Carmo haviam contado. Não houve acordo amigável. Não houve consentimento informado. Luísa Santos, sua mãe biológica, não era empregada doméstica, mas uma jovem estudante de 17 anos que engravidou do namorado, um rapaz da mesma idade. A família dela era muito religiosa, muito rígida, explicou Dona Zélia. Quando descobriram a gravidez, a expulsaram de casa. Luísa foi morar com uma tia, que prometeu ajudá-la a criar o bebê, mas a tia estava em dificuldades financeiras e viu uma oportunidade quando José mencionou o casal de São Paulo, que procurava uma criança. Então ela me vendeu? Perguntou Aparecida, sua voz quase inaudível. A tia sim. Luísa nunca soube. Disseram a ela que você havia nascido morta. A pobre menina quase enlouqueceu de dor. A revelação atingiu Aparecida como um golpe físico. Sua mãe biológica não a havia abandonado. Ela havia sido roubada, arrancada dos braços de uma jovem que a queria, que sofreu pensando que a havia perdido para sempre. Luísa, ela ainda está viva? Perguntou, temendo e ao mesmo tempo ansiando pela resposta. Está, confirmou Dona Zélia. Depois de anos de depressão, ela conseguiu reconstruir sua vida. Formou-se professora, casou-se, teve outros filhos. Mora em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Aparecida sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua mãe biológica estava viva. Tinha outros filhos, irmãos e irmãs que Aparecida nunca conheceu, nunca soube que existiam, e durante todos esses anos, essa mulher havia carregado a dor de acreditar que sua primogênita havia morrido ao nascer. Preciso encontrá-la, disse Aparecida, sua determinação mais forte do que nunca. Ela merece saber a verdade. Eu mereço conhecê-la. Dona Zélia hesitou. Tem certeza? Isso vai abrir feridas muito antigas. Vai trazer à tona coisas que muita gente preferiria esquecer. Tenho certeza, respondeu Aparecida, sem um momento de hesitação. Minha vida inteira foi construída sobre mentiras. Chegou a hora da verdade, por mais dolorosa que seja. O pequeno portão de ferro da casa em Camaçari rangeu quando Aparecida o empurrou. O jardim modesto, mas bem cuidado, exibia uma variedade de plantas tropicais que perfumavam o ar da tarde. Seus passos no caminho de pedras pareciam ecoar o batimento acelerado de seu coração. 3 dias haviam se passado desde a conversa com Dona Zélia. 3 dias de intensa preparação emocional, de ensaiar mentalmente o que diria, como se apresentaria. 3 dias de imaginar reações, aceitação, rejeição, choque, alegria, sem saber qual encontraria. Antes de bater a porta, Aparecida parou para respirar fundo. Aos 21 anos, estava prestes a conhecer a mulher que a havia gerado, que a havia carregado por 9 meses, que havia sofrido pensando que a perdera para sempre. A porta se abriu antes mesmo que batesse. Uma mulher de aproximadamente 40 anos apareceu. Seus olhos, os mesmos olhos de Aparecida, arregalados em uma expressão de espanto e reconhecimento instintivo. Posso ajudar? Perguntou Luísa, sua voz tremendo ligeiramente, como se alguma parte dela já soubesse a resposta. Meu nome é Aparecida Oliveira, começou, sua própria voz falhando com a emoção. Eu nasci em Salvador há 21 anos e acho que você é minha mãe biológica. O tempo pareceu congelar naquele momento. Luísa levou a mão à boca, seus olhos enchendo-se de lágrimas enquanto estudava cada detalhe do rosto de Aparecida. O formato dos olhos, o contorno do queixo, detalhes que espelhavam os seus próprios. Não pode ser, sussurrou finalmente. Minha filha. Disseram que minha filha havia morrido no parto. Eu sei, respondeu Aparecida, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Mentiram para você. Mentiram para nós duas. O que se seguiu foi uma explosão de emoções que nenhuma das duas estava preparada para controlar. Luísa puxou Aparecida para um abraço desesperado, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Soluços profundos sacudiam seu corpo enquanto repetia, incrédula. Minha filha está viva. Dentro da casa modesta, sentadas na sala simples mas acolhedora, mãe e filha começaram a reconstruir o quebra-cabeça de suas vidas separadas. Luísa contou sobre sua gravidez precoce, o abandono pela família, os meses vivendo com a tia que agora entendia,
A havia traído da maneira mais cruel possível. Quando disseram que você havia morrido, uma parte de mim morreu também, confessou Luísa. Passei anos me culpando, pensando que meu corpo havia falhado, que de alguma forma eu não merecia ser mãe. Aparecida, por sua vez, compartilhou sua vida em Batatais, a descoberta da adoção, sua busca obstinada pela verdade. Falou sobre Antônio e Maria do Carmo. Não como monstros, mas como pessoas complexas que, apesar do terrível erro ético e moral que cometeram, haviam lhe proporcionado uma criação privilegiada em muitos aspectos. Não sei se consigo perdoá-los, admitiu Luísa, seu rosto endurecendo momentaneamente. Eles roubaram de mim anos que nunca poderei recuperar. Roubaram de você sua verdadeira identidade. Estou tentando entender, não justificar, respondeu Aparecida. Maria do Carmo não podia ter filhos. Eles estavam desesperados. Fizeram algo terrível, imperdoável. Mas acredito que realmente me amavam, à maneira deles. A conversa foi interrompida pela chegada dos outros filhos de Luísa, Pedro, de 15 anos, e Marina, de 12. O choque inicial ao descobrirem que tinham uma irmã mais velha cuja existência desconheciam logo, deu lugar a uma curiosidade entusiasmada. Marina, especialmente, não conseguia parar de tocar o rosto de Aparecida, maravilhada com as semelhanças entre elas. "Você vai ficar conosco agora?" perguntou a menina, seus olhos brilhando de esperança. A pergunta pegou Aparecida de surpresa. Ela não havia pensado além deste primeiro encontro, não havia considerado as implicações a longo prazo de sua descoberta. "Não sei exatamente como será daqui para frente", respondeu honestamente. "Mas sei que quero fazer parte da vida de vocês, se me aceitarem." "Você sempre teve um lugar aqui", disse Luísa, segurando a mão da filha. "Mesmo quando pensava que você estava no céu, você tinha um lugar no meu coração. Agora, temos a chance de conhecer uma a outra de verdade." Nos dias que se seguiram, Aparecida conheceu o resto da família. O marido de Luísa, Carlos, um homem gentil que a recebeu com caloroso afeto. Os avós maternos, que haviam se reconciliado com Luísa anos após a expulsão, e agora enfrentavam a culpa devastadora por terem contribuído indiretamente para a separação. E seu pai biológico, Renato, que nunca soubera da gravidez e ficou profundamente abalado ao descobrir a existência de uma filha. A integração não foi fácil. Havia momentos de desconforto, de ajuste, de dúvidas sobre como navegar este novo território emocional. Havia também a questão pendente de Antônio e Maria do Carmo, que ainda não sabiam que Aparecida havia encontrado sua família biológica. "Preciso contar a eles", disse Aparecida a Luísa, na véspera de seu retorno a São Paulo. "Não para puni-los, mas porque a verdade precisa vir à luz completamente." Luísa assentiu, compreensiva apesar da dor. "Faça o que sentir que é certo. Só saiba que, independentemente do que aconteça com eles, você sempre terá um lar aqui." O retorno a Batatais, semanas depois, foi uma das experiências mais difíceis da vida de Aparecida. Sentada na mesma mesa da cozinha onde, anos antes, havia descoberto sobre sua adoção, ela confrontou Antônio e Maria do Carmo com a verdade completa. A negação inicial de Antônio logo deu lugar a uma confissão relutante. Sim, ele sabia que a adoção não havia sido consentida. Sim, ele sabia que haviam mentido para a mãe biológica. Sim, ele havia pago uma quantia considerável, o equivalente a um ano inteiro de seus rendimentos na época, para resolver o problema. "Fizemos o que achávamos necessário", insistiu ele, embora sua voz já não carregasse a mesma convicção. "Você teve uma vida boa conosco. Educação, conforto, oportunidades. À custa do sofrimento de uma jovem mãe que pensou que sua filha havia morrido", respondeu Aparecida, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. "Vocês roubaram de mim minha verdadeira história, minha identidade." Maria do Carmo, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou, sua voz quase inaudível. "Você vai nos deixar agora? Vai escolher ela em vez de nós?" A pergunta revelava o medo que havia assombrado Maria do Carmo desde o momento em que Aparecida descobrira a verdade. O medo de perder a filha, que, apesar de tudo, amava profundamente. "Não se trata de escolher", respondeu Aparecida gentilmente. "Luísa é minha mãe biológica. Vocês me criaram. Ambas as realidades são partes de quem eu sou. Mas nossa relação só pode continuar se for baseada na verdade e no respeito." Nos anos que se seguiram,
Aparecida construiu uma vida que abrangia ambas as famílias. Formou-se em direito e especializou-se em direito da família, dedicando parte de seu tempo a casos de adoção irregular e tráfico de crianças. Seu trabalho ajudou a reunir outras famílias separadas por circunstâncias semelhantes às suas. Antônio nunca chegou a pedir perdão explicitamente. Seu orgulho não permitia, mas demonstrou arrependimento através de ações. Doou somas significativas para organizações que combatiam o tráfico de crianças e, eventualmente, encontrou-se com Luísa em um encontro tenso, mas necessário, mediado por Aparecida. Maria do Carmo, por sua vez, desenvolveu uma relação respeitosa com Luísa, unidas pelo amor que ambas sentiam por Aparecida. Nas palavras da própria Aparecida, anos depois, tenho duas mães. Uma me deu a vida, a outra me criou. Ambas me amam, cada uma à sua maneira. Quando Aparecida se casou, aos 30 anos, com Roberto, o mesmo colega que a ajudara em sua busca, ambas as famílias estavam presentes. E quando 2 anos depois deu à luz sua primeira filha, escolheu um nome que homenageava suas duas mães, Maria Luísa. A história de Aparecida, a menina que descobriu que não era filha, mas propriedade, que encontrou sua verdadeira origem e, no processo, reconstruiu sua identidade, tornou-se um símbolo de esperança para muitos. Através de palestras, de seu trabalho jurídico e, eventualmente, de um livro autobiográfico, ela transformou sua dor em propósito, sua busca pessoal em uma missão coletiva. Hoje, aos 68 anos, Dona Aparecida olha para trás e vê não apenas o trauma e a traição, mas também a jornada de cura e reconciliação. Sentada na mesma poltrona onde, décadas antes, leu a carta que mudou sua vida, ela segura nas mãos enrugadas uma foto que captura 4 gerações de mulheres. Ela mesma, Luísa, agora uma senhora de cabelos brancos, sua filha Maria Luísa e sua neta recém-nascida, Júlia. A verdade nem sempre é confortável, reflete ela, mas é sempre libertadora. Minha história não começou com uma mentira, mas quase terminou com uma. Escolhi reescrevê-la com verdade, perdão e amor. Se esta história tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais narrativas reais e impactantes como esta. Seu like e comentário nos ajudam a alcançar mais pessoas com histórias que precisam ser contadas. E lembre-se, a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho para a cura e para a libertação. Até o próximo relato.